A Lazio define valor para vender Marcos Antônio ao mais querido do Brasil. Eu vou trazer todos os detalhes para você. Lembrando que o Flamengo já fez uma proposta oficial de empréstimo com opção de compra pelo atleta. O clube italiano avaliou e enviou uma contraproposta ao Flamengo. E nessa contraproposta já foram enviados valores, tudo e muito mais, termos de negociações que a Lazio aceita negociar o meio-campista com o mais querido do Brasil. Vou trazer todos os detalhes, situação envolvendo o Michael, hein? Caminho ficando livre para o nosso Mengão queridão, Henrique. Fica ligadaço que eu vou trazer todos os detalhes para você o que está acontecendo. Vamos falar também sobre Matheus Gonçalves no rival do nosso mais querido do Brasil. E Flamengo e Juventude, última preparação, viagem e realmente a situação desse jogo lá, que não será fácil para o nosso Mengão queridão. Desfalques, tudo isso e muito mais, você acompanha a partir de agora. Então não perde nada, já cola comigo, aproveita. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixa teu like marotaço nesse vídeo e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa. Bom, deixa eu começar falando sobre a preparação do Flamengo para esse jogo, que é mais um jogo importantíssimo, jogo que o Flamengo vai defender a liderança do Brasileirão e se manter na liderança, porque o Flamengo é líder nesse exato momento com 24 pontos. O Flamengo entra em campo amanhã contra o Juventude às 20 horas, horário de Brasília. Nesse exato momento o Flamengo já finalizou a última preparação e já se prepara para viajar a Caxias do Sul, aonde enfrenta o Juventude pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já começando falando sobre Davi Luiz, que é dúvida para esse jogo. A princípio, ainda não temos as informações concretas, mas o técnico Tite deve preservar Davi Luiz após o inchaço no joelho do jogador na partida contra o Fluminense, após receber uma pancada. Foi substituído por Léo Pereira, vem fazendo um tratamento no joelho desde a saída do jogo contra o Fluminense no último domingo. Davi Luiz, a princípio, não vai para essa partida, sem contar que lá vai ser um jogo pesado, que eu vou falar daqui a pouco para vocês. Mas em relação à dupla de zaga, Fabrício Bruno e Léo Pereira devem voltar a formar a dupla de zaga para essa partida contra o Juventude. O Flamengo também não conta com Everton Cebolinha e Igor Jesus, jogadores que estão entregues ao departamento médico, sem contar com jogadores que a gente já sabe de qual, os uruguaios e também o chileno Eric Pulgar, que estão aí a serviço de suas respectivas seleções. O Flamengo finalizou a preparação, já está a caminho do Rio Grande do Sul, mais precisamente Caxias do Sul, que por lá também está chovendo e muito, hein? Sem contar com a situação do Davi Luiz. Principalmente, eu posso dizer assim, o ponto do jogo de amanhã é um motivo para o técnico Tite deixar o Davi Luiz de fora, se recuperar e estar aí 100% para o jogo contra o Cruzeiro, que será no Maracanã pela 13ª rodada no próximo domingo, dia 30. Mas para esse jogo, será um jogo que promete uma noite, posso falar assim, de chuva lá no Rio Grande do Sul. Já está chovendo e a previsão de chuva lá também para o horário da partida. E o gramado do estádio Alfredo Jaconi, quando chove, meus amigos, fica uma situação que só um Juventude consegue jogar lá. Então vai ser um jogo que vai ser pesado para o Flamengo. O técnico Tite, a comissão técnica, o Flamengo em conjunto, precisa também preparar a equipe para entrar em campo nesse jogo contra o Juventude, sem contar que o melhor rendimento do Juventude durante o Campeonato Brasileiro é jogando lá em casa, a casa deles, tá? Jogando na casa deles, lá no Alfredo Jaconi. E ainda mais em dia de chuvas, vai ser um jogo que posso dizer assim, difícil para o nosso Mengão queridão, mas vamos torcer para que dê tudo certo sim para o mais querido Brasil. O Flamengo volte ao Rio de Janeiro com mais 3 pontos na bagagem, que será muito importante para o nosso Mengão queridão. Então tá aí, Flamengo e Juventude amanhã às 20 horas, horário de Brasília. Agora, mudando de assunto, vamos falar sobre a situação envolvendo o mercado da bola. Isso porque o Santos Futebol Clube chegou a apresentar uma proposta oficial na mesa do Flamengo para tirar Matheus Gonçalves do nosso Mengão queridão. O garoto, que não vem tendo tantas oportunidades com o técnico Tite,
O Santos, sabendo que o Flamengo está em aberto para uma negociação do atleta, com isso o Santos, junto ao staff de Matheus Gonçalves, chegou a apresentar uma proposta por empréstimo. A proposta até agradou o staff de Matheus Gonçalves, porém não agradou ao Flamengo. E por que não agradou o Flamengo? Porque o Flamengo, para emprestar o Matheus Gonçalves para uma equipe nesse exato momento, o Flamengo quer emprestar o Matheus Gonçalves para que o jogador possa ganhar visibilidade, ganhar aí uma valorização. Também é um ponto importante. O Flamengo vem tratando com muito carinho essa situação de Matheus Gonçalves. E quando o Flamengo recebeu a proposta do Santos, o Flamengo analisou, olhou e recusou. Por que o Flamengo recusou? Porque indo para o Santos, o Matheus Gonçalves, né, não tem aquela garantia que vai ser titular na equipe santista. Lembrando que o Santos está aí disputando a Série B do Campeonato Brasileiro. Aí vai o Matheus Gonçalves emprestado até o final da temporada, vai se fica no banco de reservas. Ao invés de valorizar o jogador vai só desvalorizar. Então o Flamengo entende que emprestar o Matheus Gonçalves para o futebol europeu é a melhor opção, não só para o Flamengo, mas também para o próprio atleta. A intenção do Flamengo é valorizar Matheus Gonçalves e não desvalorizar o garoto, a joia, cria do ninho do mais querido do Brasil. E o Flamengo também já sabe que no Brasil Matheus Gonçalves joga e joga muito. Apesar de não ter tantas oportunidades com o técnico Tite, o ano passado o Matheus Gonçalves jogou um bolaço lá no Red Bull Bragantino. O Red Bull queria comprar o Matheus Gonçalves, na época o Tite pediu o retorno do jogador. Até então não vem tendo tantas oportunidades. Então o Flamengo olhou assim, para ficar no Santos sem uma garantia se vai ser titular, desvalorizado no banco de reservas, prefiro ter ele aqui no Flamengo, ficar com o técnico Tite, ser escalado, relacionado entre um jogo e outro ou não, mas pelo menos está no Flamengo. Apareceu a oportunidade, o Flamengo vai e negocia, de preferência para o futebol europeu. O Flamengo já está decidido que vai negociar Matheus Gonçalves, mas para o Santos o Flamengo não aceitou liberar. Eu gostaria de saber de você, torcedor rubro-negro, o que você achou sobre essa decisão do Flamengo? Fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião. Mudando de assunto agora, vamos falar sobre Michael, que está ficando caminho livre para o nosso Mengão queridão, Henrique. Eu vou explicar para vocês o que está acontecendo sobre a situação de Michael. O Michael tem contrato com a Al Hilal da Arábia Saudita até o meado do ano de 2025. O jogador nunca escondeu o desejo de poder retornar ao futebol brasileiro e dar prioridade ao Flamengo. Até então, Michael aguarda uma decisão do Al Hilal e já deixou claro, já teria comunicado aos seus representantes que só abriria conversas, ou melhor, ouvir propostas de outras equipes depois do dia 20. No momento ele quer descansar e também está deixando o Al Hilal decidir o seu futuro. Na última semana, surgiu uma informação lá no mundo árabe de que JJ teria pedido a diretoria do Al Hilal para garantir Michael até dezembro. Só que agora o Al Hilal sentou com o JJ e perguntou para o Jorge Jesus se teria alguma outra opção no mercado, se eles poderiam buscar, se tinha uma visão. Então o JJ indicou à diretoria do Al Hilal a contratação de Rafinha do Barcelona, com passagem pelo futebol inglês, futebol português e também pela seleção brasileira. Rafinha, que está no Barcelona, hoje com 27 anos, ponta direita, está na mira do Al Hilal da Arábia Saudita. O que acontece? O Michael é ponta esquerda. Na última temporada com o JJ, ele atuou a temporada toda como ponta direita. Rafinha, ponta direita. Chegando no Al Hilal, o caminho fica livre. O Al Hilal deve liberar o Michael e daí então caminho livre para o Flamengo. Essa é a possibilidade que pode acontecer de o Michael vir para o nosso Mengão queridão. A princípio, as negociações estão em andamento com Rafinha e o Michael também está aqui do outro lado, aguardando a situação e a decisão do Al Hilal. Enquanto isso, caso o Al Hilal libere o Michael para valer, o Michael vai chegar ao Flamengo e tentar aí, quem sabe, né, vir para o mais querido Brasil, dar prioridade ao Flamengo. Vale lembrar que além do Flamengo, o Cruzeiro é um grande interessado na contratação do Michael. Então o Michael pode estar ficando caminho livre para o nosso Mengão queridão pela questão da prioridade que o Michael dá ao mais querido do Brasil. Então vou seguir focado sobre a situação do Michael, mas fique à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Você repatriaria o Michael de volta ao nosso Mengão queridão? Fique à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Agora, falando sobre a situação Marcos Antônio da Lazio da Itália,
meio-campista, 24 anos. O Flamengo chegou a enviar uma proposta oficial na mesa da Lazio da Itália, proposta de empréstimo com opção de compra até o final da temporada. Porém, a Lazio avaliou a proposta do Flamengo e enviou uma contraproposta para o mais querido do Brasil. Como de sempre, a decisão da Lazio foi mantida, mas enviou uma contraproposta com todos os detalhes para negociar Marcos Antônio ao nosso Mengão queridão. E qual foi essa contraproposta, Henrique? A contraproposta da Lazio para o Flamengo é a seguinte: eles topam, aceitam negociar Marcos Antônio com o Flamengo, porém sempre batendo na mesma tecla. Eles querem uma garantia de que o Flamengo possa comprar o Marcos Antônio no final do empréstimo. Valor definido pela Lazio para negociar o Marcos Antônio em definitivo com o Flamengo é de 6 milhões de euros, algo em torno de 32 a 34 milhões de reais. Esse é o valor que foi definido, mas porém a Lazio quer uma garantia para negociar com o mais querido do Brasil. Aí eu venho falando aqui, qual a garantia que a Lazio quer? Ao menos uma compensação financeira, um sinal de início no empréstimo. Vou explicar para vocês, que eu já expliquei aqui e vou explicar mais uma vez. A Lazio ela define em duas situações para negociar Marcos Antônio com o Flamengo. A primeira é a obrigação de compra. Um empréstimo com obrigação de compra com valor de 6 milhões de euros. No caso, no final do empréstimo, acabando o empréstimo de Marcos Antônio com o Flamengo será obrigado a comprar o jogador, independentemente do desempenho do atleta no Flamengo ou não. É um contrato de obrigação. O Flamengo terá que comprar em definitivo. A outra opção que a Lazio quer é que o Flamengo ao menos dê um sinal de início do empréstimo. Por exemplo, 6 milhões de euros, está quase fixado em 6 milhões de euros. O Flamengo dando aí 1 milhão e meio de entrada. Como você vai comprar vamos dar um exemplo, comprar um celular na loja, vou dar uma entrada aqui de 800 reais, né? O celular custa 5 mil reais. Vou dar uma entrada de 800 reais e você parcela o restante. Então, basicamente assim, a Lazio quer um sinal de entrada por empréstimo, já de início. O Flamengo vai lá e deposita 1 milhão a 1 milhão e meio de entrada pelo empréstimo de Marcos Antônio. No final de contrato, sendo que será uma opção de compra, mas terá um sinal de garantia. No final do contrato, o Flamengo vai decidir se vai comprar o Marcos Antônio definitivo ou não. Se o Flamengo decidir não comprar, aquele sinal que o Flamengo deu, perdeu. Agora, se o Flamengo decidir comprar, aquele sinal que o Flamengo deu vai ser abatido. No caso de 6 milhões, o Flamengo pagou 1 milhão e meio, o Flamengo paga só mais 4 milhões e meio e garante o jogador no mais querido do Brasil. É basicamente assim que funciona e é assim que realmente funciona. Então, vamos ver qual será a decisão do Flamengo. O Flamengo ficou de responder a Lazio até o momento da gravação desse vídeo. O Flamengo ainda não respondeu, mas é claro que eu vou seguir focado, ligadaço com tudo para deixar vocês sempre muito bem atualizados. Na visão do técnico Tite, o jogador será muito bem-vindo ao mais querido Brasil e inclusive será tratado como um reserva para o Nicolás de la Cruz. Então vamos aguardar aí, torcer para que dê tudo certo. O jogador tem 24 anos, é jovem, acredito que não será um investimento ruim para o Flamengo, até porque ainda tem, né, idade de jogar até mesmo 10 temporadas aí ainda, de 8 a 10 temporadas. Então vamos torcer para que dê tudo certo e o Flamengo possa realmente avançar por essa contratação. Até porque o Flamengo mantém cautela, o Flamengo vai ali mantendo cautela por conta que a Lazio não pretende ficar com o jogador, a Lazio vai negociar, o Flamengo vai querer puxar, esticar um pouquinho daqui, esticar um pouquinho de lá. A gente sabe como que funciona as negociações dentro do Flamengo. Mas enfim, eu vou seguir focado com tudo, sempre ligadaço e deixando vocês sempre muito bem atualizados. Michael e Marcos Antônio são dois nomes que podem chegar agora nessa janela de transferências no meio do ano, beleza? Bom, vou ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso Mengão queridão. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia, fico com Deus, até a próxima, saudações rubro-negras.